primeira live, salve, salve, servidor e servidora do Sistema Judiciário Cearense, a primeira live do Sind Justiça, para conversar com vocês aí que estão todos em teletrabalho, cumprindo a quarentena, cuidando da saúde, cuidando da sociedade, e para isso a gente fechou uma parceria com a Unimed, para que vocês, logo nessa nossa primeira live, sintam-se muito abraçados pelo sindicato, cuidados por ele, não é? E se sintam um pouco menos só nesse momento difícil que passa a humanidade, com a certeza de que a gente vai adiante, que tudo vai ser resolvido, não é? E que a saúde vai voltar para a sociedade como um todo, e a gente vai sair melhor, mais renovado, com mais força, com mais disposição e com muita alegria na luta. Eu sou Marina Valente, jornalista do sindicato, uma das jornalistas que compõe a equipe do Sind Justiça, a trabalho para vocês, e estou recebendo aqui hoje a psicóloga Arina Milena. Seja bem-vinda à nossa primeira live do Sindicato de Servidores do Sistema Judiciário do Estado do Ceará. Obrigada, Marina e Darlande, toda a equipe do Sind Justiça. Muito obrigada pelo convite. E também o fisioterapeuta Marcos Felipe. Seja também bem-vindo aí à nossa primeira live. Muito obrigado a todos pelo convite e a oportunidade de a gente poder contribuir um pouco nesse momento que a gente passa. E a gente vai com a mediação do nosso diretor, que é o diretor da pasta de comunicação, Iderlândio. Seja bem-vindo também, Iderlândio Moraes, à live do seu sindicato. Obrigado, Marina. Obrigado aos convidados, Milena Sobral e Dr. Felipe, pela presença aqui. É uma live que eu acredito que a categoria dos servidores do Tribunal de Justiça como um todo e servidores em geral estão esperando, né, nesse momento de confinamento, né, é importante a gente tratar desses problemas, né. Vou começar logo na questão psicológica, vocês me permitam. A gente tem muita coisa para falar, mas a gente já começa a receber pelos meios de comunicação com o sindicato alguns servidores falando da dificuldade mesmo, da solidão desse momento, né, dessa coisa de ficar no virtual. A gente sabe que tem muita gente, por exemplo, que mora só e acabou ficando nesse processo de quarentena, num processo muito isolado mesmo, né, está sozinho em casa, está trabalhando, e obviamente a moral às vezes dá uma descida, né? Eu queria conversar com isso logo de início, porque eu acho que a gente tem que buscar soluções, não é, para que a coisa não fique tão difícil nesse momento. Então, doutora, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão, não é, do estar isolado nesse momento para a sociedade. Como é que a gente busca ferramentas para sair um pouquinho desse sentimento de solidão que pode estar acontecendo? Olha, é um dos assuntos mais falados no momento, fora o lave as mãos, hashtag fique em casa. Um dos assuntos que tem surgido mais tem sido como as emoções têm realmente influenciado no humor das pessoas e tem dificultado a adaptação a essa condição que todos estamos sujeitos. E o ponto principal é tentar entender se essa quarentena, esse isolamento está sendo voluntário ou involuntário, é um dos pontos-chave. Então, a gente vê pessoas que ainda não aceitaram esse momento que a gente vive, ou porque estão realmente se debatendo naquele processo de luta, fuga, perdão, no processo de luta, lutando contra, não aceitando e preocupados e todos os dias vendo notícias com muita frequência. Então, essas pessoas muitas vezes podem estar sofrendo muito mais do que aquelas pessoas que perceberam, que aceitaram essa condição. Então, já existem pesquisas que têm trazido essa diferença entre essa quarentena voluntária e essa involuntária, porque realmente tem pessoas que têm uma grande dificuldade de ficar em casa por questões de sobrevivência. E essa situação já faz diferença aí no nosso estado emocional. E aí tem uma série de estratégias de enfrentamento, realmente aqui dá para a gente falar essa live inteira. Mas, de início, algumas que já estão sendo bem faladas, que é estar com pessoas, apesar de termos essa barreira física, mas precisamos aumentar nossa rede de apoio, fortalecer ainda mais. Então, você pode ter uma agenda, o necessário é para ter mesmo uma agenda diária de todas as atividades, já é uma das estratégias, mas uma agenda de contatos pessoais também, via Skype, agora a gente está descobrindo um monte de sites de encontros,
e eu conheço alguns já e estou gostando. Então, atendimento online a gente faz. Então, coisas que alguns colegas psicólogos não faziam, agora a gente está precisando fazer. Então, buscar esse network, pedir ajuda às pessoas. Ah, mas eu estou separada, acho que aquela pessoa não está muito preocupada comigo. Será? Liga, chama para você estar junto com pessoas para minimizar essa barreira. E ao mesmo tempo, você falou uma palavra que eu estava pensando muito esses dias. Você falou solidão. E a gente tem outra palavra que pode nos ajudar, que é a solitude, que é bem diferente, que a solitude é estar sozinho, recluso, em um momento mesmo de reflexão, e estar bem, muitas vezes, sozinho. Então, a gente precisa realmente se adaptar a essa situação, fazendo todas aquela série de recomendações que a gente tem ouvido, e uma das mais fortes é realmente procurar estar com pessoas e ocupar o tempo com coisas que te deem prazer mesmo, coisas que te alegrem. Enfim, tem um monte de recomendações aqui, você vai me perguntando e a gente vai discutindo para não ficar muito longo. Vamos aprender a ficar só também, é um aprendizado, é verdade, doutor. É muito importante. Tem um outro fator que me chama muita atenção nesse momento, que são os gatilhos, né? Porque a gente tem que falar da pandemia, mas ao mesmo tempo que a gente tem que falar da pandemia, a gente, quando começa a revelar os números, né? A situação do quadro das pessoas que estão passando pelo corona, né? De estar se focando, enfim, de estar numa situação realmente de saúde delicada, não é? E a dor das famílias, tudo isso, a gente acaba ajudando a divulgar o efeito da doença, porque as pessoas se cuidam, mas, ao mesmo tempo, trazendo uma quantidade, um volume de notícias ruins, inclusive, principalmente através das redes sociais, que é um pouco assustador. Daquela pessoa que já está bem um pouquinho encolhidinha, né, ou que tem uma tendência já de uma questão psicológica e que estivesse sendo trabalhada anteriormente, ou que tenha se desenvolvido esse cenário, acaba sendo disparada por esses gatilhos, né? Qual o limite disso, doutor? E como é melhor trabalhar com essas informações todas? E para quem está tendo que lidar com essas informações, como lidar melhor com elas? Realmente esses gatilhos vão ser realmente algo constante a todo momento. E ainda mais aqui no Ceará, que as estatísticas não estão muito favoráveis. E aí a pessoa precisa realmente estar atenta ao qual é o gatilho que desencadeia as suas reações. Algumas pessoas podem estar, como você falou, em solidão, tristeza, outras podem estar tendo crises de raiva, de agressividade e realmente angústia também. E aí as pessoas precisam compreender onde é que elas estão e o que é que afeta. Então, hoje eu estava conversando com uma paciente e ela comentou, eu já percebi, eu vou reduzir, ela não chegou a dizer eu vou parar de ver notícias, mas eu já acho um ganho reduzir essa frequência de notícias, de noticiários, porque é alarmante. E aí você pode pensar assim, olha, então quer dizer que a gente não é para a gente se preocupar, é para a gente ter um mínimo de preocupação, claro, para que a gente possa tomar as medidas preventivas para evitar essa doença terrível. Mas a gente também precisa, né, a gente estava conversando em outra live, a gente precisa criar os equipamentos de proteção mental, que é um grande desafio, criar estratégias para que esses fatos, essas notícias, elas não nos afetem, porque o nosso organismo, ele está realmente bem desorganizado, nosso cérebro está realmente dentro de uma situação de guerra, de luta, né, recorrendo aí aos nossos ancestrais, nós estaríamos aí a cada momento matando aí em guerras ou matando animais ferozes, assim, é como o nosso cérebro está funcionando agora, então não tem diferença, para o cérebro não importa se a gente realmente está ali no front ou não, a gente está vendo as notícias, a gente está se emocionando, a gente está ficando instável, e os efeitos são bem ruins na nossa saúde do corpo também. Tem uma série de fatores que a gente pode conversar ainda hoje sobre isso. Ok. Eu vou aguardar o retorno do fisioterapeuta Marcos Felipe, a transmissão dele caiu. Enquanto isso, eu vou dialogar um pouquinho com você, Iderlândia. Eu quero ver na perspectiva da categoria, né? É uma categoria que, inclusive, a gente vê alguns companheiros de profissão, que, aliás, avisando desde já, vocês podem, se desejarem, mandar perguntas, mandar colocação, que a gente vai lendo aqui. A sua Ponte, por exemplo, está dizendo parabéns aí pela iniciativa e manda para a gente palminhas. Muito obrigada aí pelo carinho da categoria que está nos acompanhando.
Mas, Ederlândia, eu queria ouvir você, né? Você, por exemplo, que está aí em casa em teletrabalho, como é que tem sido lidar com o emocional nesse momento? É verdade. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. A gente tem percebido, pelo que a gente com a categoria, que o pessoal reage de variadas maneiras, né? Tem gente que acaba se adaptando, né? E tem outras pessoas que não conseguem essa adaptação, essa questão do novo, porque todo mundo foi pego de surpresa diante dessa idade do confinamento. E aí nem toda pessoa consegue reagir da mesma forma. O que a gente tem observado, sobretudo, da parte da categoria, pelos depoimentos que temos recebidos, é que algumas pessoas passam a tentar fugir do problema e muitas vezes até se concentrando mais no trabalho, né? Tem esse lado que de um certo ponto inicialmente é positivo, se concentra mais no trabalho, produz mais, a gente percebe pelas estatísticas divulgadas pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que em média a produtividade dos trabalhadores do judiciário tem sido em torno de 32% a mais do que o que vinha sendo feito anteriormente. Alô? Travou, Ederlândia. Normal. Oi, tá dando umas travadas na sua transmissão. Tá me ouvindo agora? Ok, estamos sim. Pronto. Então, como eu vinha dizendo, o pessoal do judiciário, os trabalhadores do judiciário, eles acabam agindo de diversas maneiras, assim como toda a categoria de trabalhadores. Alguns sentem mais essa dificuldade em relação ao confinamento, outros não, né? Outros acabam buscando uma fuga até se concentrando mais na questão laboral, na questão do trabalho em si, o que faz com que, num primeiro momento, até que se produza mais. O Tribunal de Justiça vem divulgando, são dados do próprio tribunal, do sistema de estatística do que 32% maior do que em relação ao passado. Isso não é normal, porque se a gente está trabalhando numa dificuldade, uma estrutura de falta de equipamentos adequados, porque tudo é improvisado, as cadeiras não são ergométricas, a internet não é boa, a gente percebe aqui na nossa situação, né? Tudo foi precarizado, e por que esse aumento do índice de produtividade? Isso decorre de que o que a gente tem percebido é que tem muita gente que, para poder fugir do problema, acaba se concentrando mais no trabalho e passa a trabalhar além das suas horas, né? Tem gente que já me relatou que está trabalhando 10, 12 horas por dia, quando na realidade a carga horária é de 7 horas. Então isso é problemas futuros, né? Seja no aspecto físico, seja no aspecto psicológico e até mesmo em relação ao trabalho, porque com relação às metas da gratificação do atingimento de metas, a chamada GAN, a produção de um semestre serve como parâmetro do outro semestre. Então, tudo isso vem prejudicar a categoria, e a categoria não está conseguindo, muita gente, não todos, mas muita gente conseguindo lidar com essa problemática do teletrabalho, do confinamento. Tem muita gente passando por essas dificuldades. Dentro dessa fala do Erlândio, eu já vou conversar com o doutor Marcos Felipe, porque nós aí entramos nessa questão da superprodução que está acontecendo, né? E aí a gente sabe que a cadeira do servidor em casa não é uma cadeira necessariamente adequada para se sentar, o computador não necessariamente está numa posição correta na mesa, e as paradas que são importantes, porque a gente faz normalmente no local de trabalho para tomar um cafezinho, bater aquele papo, meu biscoitinho, levantar e caminhar e fazer o corpo funcionar, também não acontece. A pessoa acaba ficando grudada ali o tempo todo no computador, por isso esse aumento de produtividade aí colocado pelo Ederlândio.
e isso resulta num problema de saúde danado. Eu queria que você falasse sobre isso, doutor. Então, aproveitando a fala do Iderlândio, a gente observa que passamos por um momento, né, atual que fomos obrigados a sair do nosso ambiente de trabalho nas empresas, nas repartições, para trabalhar em casa, né, o teletrabalho, o home office. E nós imaginamos que as empresas e o ambiente normal de trabalho oferecem todo o mobiliário e recurso adequado para que a gente possa passar todas as horas necessárias do trabalho sem, digamos assim, a evitar o máximo possível de lesões ou danos que nós possamos ter ao nosso organismo, ao nosso corpo. Em casa, nem sempre nós estamos preparados para essa realidade que estamos vivenciando, como você falou. Nós talvez não tenhamos um assento com uma cadeira, um assento regulável, ou com apoio de braços, ou com apoio das costas ideal, ou temos um notebook ou um computador que tenha um apoio para que eu possa visualizar melhor e evitar que eu baixe muito meu pescoço, ou eleve muito meu pescoço. Tudo isso influencia bastante na nossa saúde. E aproveitando também que as pessoas estão trabalhando mais, então existe também um senso comum de muitas pessoas já estarem relatando um cansaço extremo, né? As pessoas estão cansando muito mais trabalhar em casa do que se trabalhasse no ambiente de trabalho que elas possuem na rotina normal. E isso tem um impacto muito grande no nosso organismo. A gente tem que encarar o teletrabalho como se estivéssemos no ambiente de trabalho normal, né? Na empresa ou na repartição que a gente trabalha, com as pausas necessárias que devemos fazer, com a atenção ao local onde eu vou trabalhar, né? Às vezes a gente, por algum comodismo, eu vou trabalhar hoje na cama, então eu levo o notebook, coloco na perna e passo aquelas horas todas trabalhando, digitando, ou então no sofá, em um local que não é adequado, né? A gente sabe que o nosso organismo não é uma máquina perfeita que precisa, na verdade, de pausas e de um ambiente adequado para essa adaptação. Então, assim, todo cuidado nesse momento é necessário. A gente tem que levar isso, encarar isso, né, com a seriedade de que a gente tem que cuidar do nosso organismo, do nosso corpo, que é o nosso bem mais precioso, né? As queixas das pessoas em relação a lesões por repetição têm aumentado nesse momento por questão, talvez, um pouco de negligência, quando a gente não cuida dessa parte, né? Da ergonomia do meu ambiente de trabalho. Eu tenho que buscar um ambiente em casa que seja ergonômico para mim e que eu não me prejudique. Como fazer isso, doutor? Quer dizer, se você está dentro de casa, seus recursos são limitados, como é melhor? Como é que o servidor pode, nesse momento, estar adaptando o ambiente dele de uma forma com que ele consiga trabalhar de uma forma mais saudável para o corpo, não é? Com aquilo que ele tem em casa, não é? E com o tempo que ele tem de trabalho dentro da relação de teletrabalho. Você tem algumas dicas, algumas orientações a dar? Em primeiro lugar, nós temos que pensar no ambiente, né? Temos que buscar um ambiente na casa, um ambiente tranquilo, né? A gente tem que ter um pacto com a nossa família, durante tal hora eu vou trabalhar e vou precisar de uma paz, de um sossego naquele ambiente. Então, temos que buscar um ambiente com iluminação de preferência natural, com a ventilação adequada, que não tenha um barulho, que não tenha um distrator, que vai fazer com que a gente perca esse foco durante o trabalho. O ambiente, em relação ao mobiliário, nós temos que buscar uma cadeira, um assento que possua apoio para as costas. Se não possui apoio para os braços, temos que ter uma mesa mais próxima ao tronco, ao corpo. O computador, você pode apoiar, se você tiver o apoio para botar o notebook, ou se você tiver o desktop em casa, tem que ser na altura dos olhos, né? Você tem que visualizar, evitar baixar muito o pescoço ou elevar muito o pescoço. Você tem que fazer o alinhamento do seu corpo, né? Você tem que deixar o pescocinho alinhado, com coluna alinhada, os pés apoiados no chão, evitar sentar sobre o pé. Às vezes você está em casa e quer ficar mais despojado, né? Tudo é questão de autocuidado e atenção também, né? A gente também tem que buscar as pausas, né, regulares. Por a gente estar em casa, às vezes a gente negligencia isso também, né? No trabalho a gente tem a pausa do cafezinho, vai ao banheiro, mas em casa a gente tem que fazer essas pausas. E também tem que buscar também os alongamentos. Durante essas pausas, a gente tem que alongar antes de iniciar a nossa rotina de trabalho, durante a rotina e ao fim da rotina. Sempre buscar isso. Assim a gente minimiza esses efeitos de trabalhar em casa com um mobiliário que não é tão adequado quando a gente tem na nossa repartição, na nossa empresa. E deixando eu conversar de novo contigo um pouquinho sobre isso, né? Porque essa superprodução, inclusive,
é possível que, diante das relações de trabalho que estão colocadas a partir da quarentena, acabem virando relações de trabalho regulares e oficiais, sem com que, né, os patrões, né, no caso o governo, né, e aqueles que administram o tribunal, estejam muito preocupados com o resultado na saúde dos trabalhadores no final da conta, né, que há de ser paga, que é uma conta de saúde, mas é uma conta, né, e sem muito propiciar para essa categoria melhores condições para que eles continuem nessa relação de trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que deve preocupar a entidade sindical, né, bastante. Eu sei que vocês estão tentando, inclusive, pedir para a categoria que trabalhe, mas que lembre-se de si, lembre do tempo que ela vai fazer essa produção, até para que isso não vire uma exigência oficial de trabalho. Você tem que cumprir agora essa loucura desenfreada de entregar processo. Então, eu queria saber de você, como é que a entidade sindical está pensando um pouco sobre isso? Pois bem, Marina, a gente tem uma problemática muito séria com relação a esse semestre, né? Porque é um semestre que ficou atípico diante da situação de pandemia e foi baixado uma portaria em relação à GAN, e ela ficou muito genérica, ela deixa muito a critério da supervisão superior, do chefe imediato, a questão de definir as metas. Então, isso abre uma possibilidade de que, primeiro, tenha assédio moral por parte de alguns chefes que não tenham uma convicção muito pró-servidor. E aí o que é que acontece? Fica criando metas ao seu bel prazer, sem ter um parâmetro específico, porque a portaria ficou muito aberta, muito genérica com relação a isso. Então, o que é que a gente orienta a categoria? Que tem que cumprir metas? Tem que produzir? Tem, mas que, sobretudo, o trabalhador não se deixe pressionar por essas metas exageradas, que ele se preocupe, sobretudo, com sua questão de sua saúde. A produtividade é interessante, mas não se justifica a gente ter uma produtividade de 35% a mais do que o que havia sido tido antes, numa perspectiva de instrumentos precários que a gente tem agora. Então, algo de errado tem, e isso vai ser pago com a própria saúde. Então, a gente orienta aos trabalhadores do Poder Judiciário que não se deixem levar por essa ganância de querer sempre mais, que eles se preocupem, sobretudo, com a saúde, porque depois vem a conta, né? E aí não vai ter servidor mais, né? Que é um programa que o chefe do judiciário diz que tem de valorização do servidor. Depois não vem, o Tribunal de Justiça não vai se preocupar com isso. A orientação do sindicato é de que os trabalhadores possam se preocupar também com sua saúde e que não se deixe levar por essa onda de querer sempre produzir mais e mais. Ok. A gente tem comentário de ouvinte já dando parabéns aqui pela iniciativa e dizendo que essas dicas serão extremamente necessárias durante esse momento. E aí eu vou pegar novamente a deixa aqui do Iderlande para falar com você, doutora, sobre essa questão da pressão para a produção, porque isso acaba, né, machuca o corpo e machuca a alma também, porque aí vira assédio moral, mesmo que via virtual. Aliás, aumenta, inclusive, via virtual, porque o WhatsApp, esses novos meios de comunicação que as pessoas não têm horário para receber ordem, né? Acabam, e que às vezes você não está vendo o tom do que a pessoa está falando com você, não está olhando no olho, então você, de repente, vê uma frase que parece muito mais ríspida do que necessariamente era a intenção daquele que emitiu, e aí você aumenta os processos de assédio moral, e aí isso novamente mexe com a saúde psíquica das pessoas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque pressão de produção também dói na alma. Vamos lá.
Você falou em pontos que precisam ser bem avaliados. Claro que em qualquer tipo de trabalho vai existir algum tipo de pressão, é natural, porque a própria necessidade, a rotina em si, por mais que algum gestor não pressionasse, a clientela, o trabalho em si já tem esse efeito que gera aquele estresse positivo, necessário, que movimenta, que faz a gente agir e ficar ativo, atento ao trabalho. E quando é que chega a ser realmente assédio moral? Às vezes a linha é meio tênue. Pode se caracterizar quando é realmente um comportamento repetitivo, abusivo de um determinado gestor, precisa ter essa relação de hierarquia, como todos sabem, né? As pessoas já conhecem essa situação que, infelizmente, ainda acontece no nosso ambiente de trabalho. Mas realmente nesse teletrabalho pode-se acontecer dessa forma, o contato em horários totalmente inadequados, então pode de repente até não só depois das 18 ou depois das 17, que é o horário da justiça, mas às 8 da noite ou às 10 da noite, pedindo exatamente um retorno, ou ainda um volume realmente inadequado para aquele período, sendo áreas, realmente, é algo que realmente é nitidamente inviável para o colaborador, se ele precisa, de repente, de um telefone específico para cumprir aquela agenda de contatos, ou para cumprir outras necessidades, outro tipo de trabalho, algo que é nitidamente inviável, pode se caracterizar também, mas realmente precisa ser dessa maneira, essa imposição, que exige um contato, uma comunicação abusiva, inadequada, com um tom de agressividade, ou ainda, você pode pensar, mas tem pessoas que estão falando com tanta educação, às vezes um áudio tão educado, mas realmente se for um pedido abusivo, fora das responsabilidades do colaborador, no caso do servidor, também pode se caracterizar assédio moral. Então, é importante, muitas vezes, existe também um perfil do assediado. Então, não é qualquer pessoa que é assediada, tem um perfil, geralmente são pessoas passivas, pessoas que não se posicionam. Então, são coisas que talvez não aconteçam só agora no teletrabalho, não. Eu não sei se acontecem só agora. Eu acredito que já são coisas que possivelmente já estão acontecendo antes. Talvez se manifestem mais nesse período de maior tensão, de um gestor, talvez. Mas acredito que esse perfil de uma pessoa que seja mais frequentemente assediada, e possivelmente ela já pode ter sido assediada antes. Agora, a ideia, a proposta para que ela se cuide é que ela se posicione no momento em que, logo no início, porque se repetidamente, ou seja, já estamos aqui há mais de 45 dias de isolamento, me corrijam aí na justiça como é que estão, mas se for algo que está acontecendo desde o começo, então é algo que pode ser que continue. Então, desde uma primeira situação de assédio, o servidor deve se posicionar, desde o primeiro momento, né? Posso usar aqui a analogia da violência doméstica, né? Numa primeira ação, numa primeira agressão psicológica ou física, a mulher precisa realmente se posicionar. E, da mesma forma, o servidor. Então, precisa, desde o momento, de colocar o seu limite, se posicionar, ser assertivo, para que isso não aconteça mais. Bom, a gente continua com muitos problemas na nossa questão da nossa transmissão. Eu vou tentar já encaminhar aqui, até porque também a gente já está quase no tempo que a gente tinha marcado, mas eu quero saber de vocês o alerta. Quer dizer, qual é o alerta máximo de que eu preciso entrar em contato com o médico, né? Queria começar pelo doutor Felipe, né, perguntando, né? Por exemplo, quando é uma dor, de repente, de uma má postura, ou quando, de repente, já estou desenvolvendo um LER, um dó, enfim, e quais os sintomas que podem aparecer dessa relação de trabalho complicada, numa má postura e tal, que eu preciso aí estar no meu alerta vermelho de ir atrás do meu médico. Então, as dores musculares provocadas por alguma questão de doença ocupacional, uma lordose, elas costumam aparecer com o tempo, né? A gente fala que elas cobram a conta mais na frente, mas, obviamente, pessoas que já trabalham há vários anos estabelecendo a mesma rotina, vai acumulando essas lesões. Então, assim, principalmente em membro superior, a gente falando em mão e punhos, são formigamentos, né? Às vezes a pessoa tem um formigamento que começa no punho, nos dedos, e pode ir subindo para o antebraço, até no ombro. Às vezes, uma própria dor realmente, né? A realizar determinado movimento, principalmente se for um movimento repetitivo, de digitação,
ou o movimento em pinça, que a gente fala com os dedos mais finos. Isso são todas questões que devem ser analisadas, principalmente quando isso acontece após a atividade. Quando eu faço aquela atividade de digitação de rotina, ou alguma atividade que necessite a manualidade por determinadas horas, e essa dor vai surgir ou durante, que é o mais grave, durante o momento, ou pós, né? Quando a gente está no chamado repouso, quando não está realizando essa atividade. Então, é um sinal de alerta, né? Esses formigamentos, a perda da sensibilidade, quando você vê que não sente mais aquela região, e vai incapacitar realmente. Vai chegar um momento que a pessoa não vai conseguir realizar. E também pode acompanhar de edema, que é aqueles inchaços, né? Você pode perceber o inchaço no pulso, o inchaço entre os dedos, nos dedos, nas articulações do dedo. E tudo isso são sinais que devem ser considerados pelas pessoas, né? Em relação à postura, são as dores articulares, principalmente em coluna. Muitas pessoas se queixam de dor lombar, né? Talvez a queixa maior que as pessoas têm em relação a isso, mas nem toda dor lombar é uma questão muscular, a gente tem que analisar isso com uma calma melhor, né? Mas dor de ombro também é muito associada a essas lesões por esforço repetitivo, né? Porque a gente sabe que a musculatura está toda em cadeia e às vezes uma dor que começa no punho pode chegar até o ombro. E realmente a questão da tensão cervical, né? Às vezes a musculatura de cervical, as pessoas se queixam muito de dor na cervical, às vezes um travamento, aquela dor que não passa, você precisa realmente chegar a ter até um torcicolo, alguma coisa, todas as tensões musculares se sobrecarregam. E pode dar até também dor de cabeça, né? Tem a cefaleia tensional, que é a cefaleia dor de cabeça em relação à musculatura, que quando a gente tensiona tanto essa musculatura de trapézio e ombro, acaba gerando dor de cabeça. Então, todos esses sinais são de alerta para o servidor, e a gente consegue também levar a informação de que a gente precisa fazer as pausas, precisa se alongar, precisa ter uma rotina de exercícios na nossa vida para evitar essas lesões, né? Elas são evitáveis. Tudo isso é uma questão realmente de mudar um hábito, né? Mude um hábito, como estou usando a camisa aqui da Unimed, mude um hábito para a sua vida, que você consegue evitar essas lesões de surgirem, esses malefícios, né? Que advêm, infelizmente, às vezes, por uma questão ocupacional, laboral. Ok, muito obrigada, doutor Marcos Felipe, aí, pela sua participação, nos informou demais como nos cuidar melhor. Eu já descobri que eu estou totalmente errada aqui onde eu estou sentado, vou até me ajeitar melhor. Todo tempo se ajeitando. E aí eu queria ouvir da doutora Arina Milena qual é também o sinal de vermelho que eu não estou bem, né? Que talvez aquela simples tristeza, ou aquela tristeza que a gente tem, que é natural ter, porque também não é normal você estar triste, mas como aquela simples tristeza, de repente, virou uma coisa a mais e eu estou precisando aí de um apoio profissional. É algo que, infelizmente, algumas pessoas podem estar tendo até algumas crises no momento, né? Crise de ansiedade, ataque de pânico, e muitas vezes talvez nem perceba. Então, às vezes, precisa do espelho, né? Precisa do outro para sinalizar isso para ela. Então, é muito importante a pessoa observar até as manifestações corporais também, no caso de ansiedade, um ataque cardíaco, uma sudorese intensa, né? Muito suor, um tremor realmente, uma palpitação. Então, às vezes, tem pessoas que podem até interpretar como algum problema cardíaco, mas é uma manifestação de uma crise de ansiedade ou de um ataque de pânico. E no caso de pessoas que possam estar com alguns sintomas depressivos, algo mais sério mesmo, que mude realmente o humor, algo que realmente dificulte a sua rotina, que ela não consiga fazer o que ela estava fazendo antes. E outra coisa bem preocupante mesmo é a perda do prazer. Então, claro que nesse período é difícil, não é fácil ter prazer tão fácil, ninguém está rindo à toa, poucas pessoas podem estar rindo à toa, tá? Só quem conseguiu chegar a um propósito, quem conseguiu perceber a importância de estar com a família, de estar celebrando mesmo um sentimento muito importante, que é o amor, e a gente só está celebrando meio que o medo, o pânico. Então, assim, pessoas próximas podem te ajudar muito nesse sentido. E aí vai que a pessoa não consegue ter esses momentos de prazer, mesmo com todo esse carinho, esse momento de afeto da família, caso ela tenha essa oportunidade. Então, é preocupante, porque a pessoa não está mais tendo aquele prazer que tinha antes, não está conseguindo ver o mundo da mesma forma, tudo perde a graça. Alterações no humor também, como eu já falei, né, no mesmo momento, no mesmo dia, momentos de raiva, momentos de uma neutralidade, ou ainda alterações de sono, algo que você perceba que realmente não era assim, eu conseguia dormir, hoje eu não durmo mais, ou um sono excessivo. Claro que alguém que não esteja trabalhando em casa, esteja realmente
sem obrigações, vai dormir um pouco mais, mas é aquele sono mesmo, que a pessoa não quer sair da cama, algo que você percebe que não está fluindo bem, que é meio patológico. E alterações no apetite também, de ou comer demais ou não querer comer, também são coisas preocupantes. E falta de interesse sexual em algumas situações. Coisas que você perceba que a pessoa está funcionando de uma maneira diferente de como funcionava. É algo que sinaliza que para as outras pessoas, por isso que é tão importante ter mais alguém perto, pelo menos, mas a própria pessoa percebe que muitas vezes ela não sei o que é isso, eu não estou bem, ela pode até não saber o que é, mas é muito importante pedir ajuda, muito importante realmente procurar, se for algo mais sério, né, algo no corporal, algo no organismo, pode pedir ajuda também lá na Unimed, na Atenção Integral à Saúde, tem uma clínica lá, ou então algo mais realmente de questões de emocionais, ou tristeza, ansiedade, angústia. É muito importante procurar um psicólogo da sua confiança para que isso não, ou algumas situações até o psiquiatra, para que isso não se agrave e a gente possa sair da melhor forma dessa pandemia. Ok, também. Muito obrigada, doutora Milena. Foi ótimo conversar com vocês dois. Eu queria, Ederlândio, a sua palavra final enquanto entidade. Eu vou aproveitar, pedir que seja uma palavra mais carinhosa mesmo, para a gente fazer esse sentimento mesmo de abraço à categoria que está em teletrabalho aí, além, é claro, do seu pensamento político sobre essa situação toda que está acontecendo, né? E a importância do servidor cuidar da saúde. Tá me ouvindo ou está travado? Eu acho que o Ederlândio travou também. Ederlândio? Destravou. Pronto. Deu para ouvir a pergunta? Ficou. Não ouvi direito, realmente travou, mas eu entendi mais ou menos né? Então, é isso. Eu entendo o seguinte, enquanto categoria, a gente precisa estar mais unido, né? Reconhecer a importância da vida. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que preservar a vida. Até outro dia, a gente estava na luta por melhores condições salariais, né? Agora a gente está numa luta que requer, sobretudo, a questão da permanência dos nossos direitos, que não seja tirados, né? E que a gente também está nessa luta na perspectiva de preservar a própria vida. Então, eu acredito que nesse primeiro momento a gente precisa lutar, sobretudo, para que a gente possa superar esse momento de dificuldade, esse momento tão difícil na história da humanidade. Não sei se já teve outro tão difícil quanto este, mas esse momento, pelo menos para essa geração, eu acredito que é a maior dificuldade que a gente vai ter, né, para que a gente possa superar e possa passar por essa fase com o mínimo de dano possível. Eu sei que não é que vai deixar marca, uns vão sofrer mais do que outros, alguns vão ter mais consequências do que outros, mas esse momento ele vem para nos mostrar, sobretudo, que a gente precisa dar valor àquilo que realmente importa, que é o dom da vida, é a natureza, são outros valores que foram deixados para trás, porque a sociedade como estava ligado muito só no aspecto econômico. Então, agora, a partir do momento que chega esse vírus, faz com que as pessoas possam perceber que há algo mais importante do que o mero status social, mas a vida, sobretudo. E eu acho que a grande ensinamento que vem dessa situação é exatamente a de que, primeiro, a gente precisa estar unido, a gente precisa se voltar mais para a nossa família, a gente precisa mais se voltar para as coisas que verdadeiramente interessam, para que a gente possa superar esses momentos de dificuldade. E aí eu deixo também o meu agradecimento aos profissionais de saúde, muitos do setor público, inclusive, né, do setor privado, mas que estão na linha de frente do combate a essa pandemia. Esses merecem toda a nossa gratidão, né, porque estão
se dedicando ao máximo para fazer com que a gente passe logo por essa situação e que seja com a menor dificuldade possível, né? Então, a mensagem que a gente pode trazer nesse momento é essa, que a gente possa ser mais solidário um com os outros, né? Ter esse sentimento mais do aspecto de humanidade mesmo em relação ao que vinha sendo preconizado antes, né? Eu acho que tudo isso faz com que a humanidade, a sociedade possa refletir sobre os seus valores, aquilo que a pessoa tem como importante, né? Eu acho que é isso a mensagem que eu trago. Ok, obrigada, Hernandes. Muito obrigada a participação dos nossos convidados. Obrigado. Lembrar que vai ter mais lives acontecendo, o sindicato já está planejando outras, então vocês acompanhem a página do Sim de Justiça. Pedimos novamente desculpa pelos problemas de retransmissão que nós tivemos durante essa primeira live, mas as dicas foram preciosíssimas. A gente vai depois juntar esse vídeo e fazer uma edição completa dele para disponibilizar, para que o pessoal não perca nenhum único minuto do que foi dito e conversado. Agradecer aos médicos, é claro, e lembrar todo mundo que está nos acompanhando. Ficar em casa, cuidado aí, mesmo quando for no mercado, tem que olhar se a máscara está funcionando direito dentro, está no local adequado, se está passando coisa pela máscara, se não está. Cuidado no que vai tocar, no que vai encostar. E paciência, muita paciência entre nós todos para passar por esse momento. Obrigada a todo mundo que está nos acompanhando. Até a próxima.